A número legal, declaro aberta a 6ª sessão ordinária desta segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 5ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Consulto o doutor João Paulo Giordano, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não há interesse, excelência. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Relato item 1 a 3 em conjunto. Tratam-se de relatórios individualizados já juntados, contratos, prestação de contas. Todos receberam manifestação favorável dos órgãos da Casa, de PFE e do MPC. Meu voto é no sentido da regularidade dos contratos, prestação de contas e dos atos que antecederam, com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovada. Item 4 a 23, a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, Dr. Márcio Martins Camargo, representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Giordano Fontes, da Procuradoria da Fazenda, doutora Cristiana Freitas Cavezali, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores funcionários, senhores advogados. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 4 e 5. O item 4 versa sobre balanço geral da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, exercício 2013. E o item 5 trata das contas da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, do exercício 2009. Relatórios individualizados já disponibilizados. As duas contas encontram-se em boa ordem, não tendo a fiscalização encontrado deficiências sobre o aspecto econômico e financeiro que pudessem comprometê-las. Assim, acompanham a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria, com as ressalvas assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, também os itens 6 a 12. Ok. Os itens 6 a 8 versam sobre pregão eletrônico para registro de preços, respectivas atas número 6, 8 e 9, e 3 contratos decorrentes da ata número 9, celebrados pela Polícia Militar com Toyota do Brasil Limitada, para aquisição de veículos utilitários adaptados para viaturas policiais. E o item 9 trata de contrato com inexigibilidade de licitação de 2 termos de aditamento e de termo de recebimento definitivo, celebrados pela Polícia Militar e Condor S.A. Indústria Química, para aquisição de munição química. O item 10 versa sobre pregão eletrônico para registro de preços, respectiva ata e ordem de fornecimento emitida pela FDE, em favor de Cantares Magazine Limitada, EPP, para fornecimento e instalação de ventiladores de parede. O item 11 diz respeito a termo de aditamento, com vista a acréscimo de 24,85 ao objeto do contrato, celebrado entre a Sabesp e Engiver, Construtora e Pavimentadora Limitada, julgado regular por esta Corte. O item 12 cuida de termo aditivo de re-ratificação com vista à supressão e acréscimo de serviço de 24,20 ao objeto do contrato, celebrado entre o Centro Estadual Paula Souza e Hebron Construções Limitada, julgado regular por esta Câmara. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame, com as advertências assinaladas em relação ao item 10. Em discussão, votação aprovada.
Relato em conjunto, os itens 13 a 18. Em exame, os itens 13 a 18, o primeiro termo aditivo e modificativo aos respectivos contratos celebrados pelo DR, com Marta Serviços Gerais Limitada, Engebras S.A. Indústria e Comércio e Tecnologia de Informática e GP Service Remoção de Veículos Limitada, Citran Sinalização de Trânsito Industrial Limitada e Octágono Serviços Limitada, com vista a prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência dos contratos, que tinham por objeto a manutenção de pátios de recolhimento de veículos. Em exame também, representação formulada pelo Movimento Força Cooperativista, noticiando possíveis irregularidades nos termos de aditamento firmado com Marta Serviços Gerais Limitada. A instrução é unânime, favorável, exceção precisamente com relação a esse termo de aditamento, tendo em vista a falta de comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa. Meu voto acompanha a FDE e o Ministério Público de Contas pela irregularidade do termo aditivo celebrado com Marta Serviços Gerais Limitada e pela regularidade dos demais. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. O item 19 versa sobre comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2010 pela Secretaria de Educação e a Prefeitura de Suzano, tendo por objeto o fornecimento de alimentação escolar. O parecer conclusivo da Secretaria assinala a existência de saldo remanescente não devolvido pela Prefeitura. Acompanham a instrução dos autos e voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando a Prefeitura a devolver aos cofres estaduais a quantia de R$ 334.986,83. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 20 a 23. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. No item 20, repassados no exercício de 2009 pela Secretaria da Saúde, a Cruzada Bandeirantes São Camilo Assistência Médico-Social, em decorrência do contrato de gestão para execução de serviços de saúde no AME de Santos. Nos itens 21 e 22, repassados no exercício de 2012 e 2013 pela Fundação Casa, a comunidade terapêutica Só por Hoje, para atendimento ao adolescente em cumprimento à medida socioeducativa. No item 23, repassados no exercício de 2008 pela Fundação Casa, ao Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, também para atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Relatórios individualizados já disponibilizados. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado. Palavra agora o conselheiro Márcio de Camargo, item 24 a 33. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor diretor-geral, demais presentes. Item 24, em exame às contas apresentadas pela Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Juventude, relativas ao exercício de 2012. Trata-se das contas consolidadas das 4 unidades gestoras UGS que compõem a Secretaria. A TJ, Chefia, PFE e MPC opinaram pela regularidade da matéria com recomendações. O relatório na íntegra foi previamente disponibilizado.
A maioria das ocorrências suscitadas na instrução dos autos foi alvo de medidas corretivas, sendo que as remanescentes, por não evidenciarem dolo, atos de má-fé ou prejuízo ao erário, podem ser relevadas com recomendação. Acompanho a instrução, meu voto julga regulares as contas da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude relativas ao exercício de 2012, com as recomendações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, itens 25 a 29 da pauta, com instrução majoritária pela regularidade, item 25 trata de licitação e contrato celebrado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a empresa Eletridal Limitada, objetivando a reforma e adequação do prédio sede da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. O item 26 trata de licitação e ulterior contrato celebrado entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAE, e a empresa Construdaher Limitada, para a execução dos serviços de manutenção do paisagismo com limpeza das margens do rio Tietê, no trecho compreendido entre a barragem móvel do Cebolão até a barragem da Penha, nesta capital. O item 27 trata de licitação e contrato firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagem, DR, e o consórcio Tejofran Engespro, tendo por finalidade a prestação de serviços de engenharia de tráfego rodoviário nas rodovias sob a jurisdição da Divisão Regional de Barretos. O item 28 trata de convênio firmado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, com a Associação de Educação Superior de Suzano, para formalizar o programa Bolsa Universidade por meio da concessão de bolsas de estudos. O item 29 trata de licitação, contrato e acompanhamento da execução contratual, celebrado pelo DR com a empresa Engenharia Bandeirantes Limitada, objetivando a execução de obras de recapeamento, pavimentação dos acostamentos e melhorias do acesso a São Carlos. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame, sem embargo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 30. Em exame e prestação de contas decorrente de contrato de gestão referente ao exercício de 2011, repassado pela Secretaria de Estado da Cultura ao Catavento Cultural e Educacional, para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área da iniciação, formação e difusão de atividades artísticos culturais desenvolvidas pelas fábricas de cultura. A fiscalização apontou algumas impropriedades, sendo a principal delas a existência de saldo não aplicado no valor de R$ 9.400.000, equivalente a 42,33% do valor total repassado, sem que houvesse justificativa. A Secretaria da Cultura apresentou as justificativas e documentos. A TJ e sua chefia manifestaram-se pela regularidade da prestação de contas. O MPC opinou pela irregularidade. PFE também pela regularidade. É o breve relatório. Eu acolho as opiniões de ATJ, chefia e PFE. A questão principal relacionada ao saldo remanescente foi devidamente esclarecida pela origem. No mais, as pontuais justificativas prestadas esclareceram os apontamentos iniciais da fiscalização. Face ao exposto, eu voto pela regularidade da prestação de contas, com a proposta de quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 31. Em exame o recurso ordinário interposto pela Federação Paulista de Basquetebol, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas do exercício de 2006 e condenou a mesma entidade a devolver ao erário estadual o valor de R$ 80.000 devidamente corrigido. Segundo a decisão recorrida, o órgão beneficiário permaneceu por muito tempo se omitindo e se esquivando em prestar contas do que foi aplicado. Com efeito de todos os apontamentos formulados pela fiscalização, nenhum foi esclarecido a contento. A TJ, chefia e PFE pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, não há como divergir do entendimento dos órgãos que oficiaram no feito, visto que as pendências identificadas na prestação de contas não foram afastadas pela beneficiária. Por essas razões, voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Em discussão, votação aprovada. Item 32. Em exame recurso ordinário interposto pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e Antônio Carlos Simões Pião, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp do campus de Rio Claro,
contra a decisão que fixou multa de 1.000 UFESPs ao senhor Antônio Carlos Simões Peão, por considerar que não restou atendida a decisão deste Tribunal de Contas, que negou registro ao ato de admissão de Adilson Roberto Fontanetti, no cargo de químico, e determinou que a universidade demonstrasse as medidas administrativas adotadas em razão da decretação de irregularidade. Restou consignado na decisão que o servidor especificado deveria ter sido dispensado de suas atribuições. Por meio do presente recurso, sustentam os recorrentes que o servidor Adilson Roberto Fontanetti impetrou mandato de segurança, obtendo liminar no sentido de ter assegurado o seu direito de permanecer no cargo público até decisão de mérito. SDG manifesta pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. É o breve relatório. Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, diante das informações prestadas pelo Unesp de que foi cumprida a determinação judicial em favor do profissional admitido, creio que o motivo que deu fundamento à multa deixou de existir. Além disso, restou demonstrado que não houve resistência da administração em cumprir determinação desse Tribunal de Contas, e sim mero cumprimento de decisão judicial. Por isso, acompanho a STG e voto pelo provimento do recurso e pelo cancelamento da multa aplicada ao responsável. Não obstante, proponho que os autos sejam enviados à equipe de fiscalização, que deverá acompanhar a matéria até decisão judicial transitada em julgado para providências posteriores, caso sejam necessárias. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 33. Em exame, recurso ordinário interposto pela senhora Maritide Cristóvão Gomes de Oliveira, em exercício no cargo de diretor técnico do Departamento de Saúde, Hospital Geral de São Mateus, contra a sentença que julgou ilegal a admissão de Roberta Soares Pereira, médica, vez que a instrução processual revelou o acúmulo de 3 cargos e funções públicas. Em síntese, sustenta a recorrente que, quando da admissão da servidora especificada nos autos, tinha conhecimento de apenas um outro vínculo profissional junto à Prefeitura Municipal de Osasco. Quanto aos outros vínculos constatados, argumenta que só foram verificados após a sua posse no Hospital Geral de São Mateus. Acrescenta que a médica foi exonerada, o que, a seu ver, regulariza a questão. A assessoria técnica da Casa ponderou que assiste razão à recorrente, opinando pelo provimento do recurso e propondo o registro do ato. Douta PFE acompanha a assessoria técnica. Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas opinam pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, no caso em discussão, conforme bem observou a assessoria técnica, a documentação encartada nos autos revela que, quando a médica foi admitida no âmbito do Hospital Geral de São Mateus, ela trabalhava como servidora temporária na Prefeitura Municipal de Osasco e, neste caso, uma vez comprovada a compatibilidade de horários, não havia impedimento para uma segunda admissão. A violação ao disposto no artigo 37 da Constituição ocorreu posteriormente. Por outro lado, restou demonstrado que a servidora pediu a exoneração do cargo, sanando a regularidade constatada. Posto isto, acompanha a TJ e douta PFE e voto pelo provimento do recurso pelo registro do ato de admissão. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Com os agradecimentos à doutora Cristina Cavezale, muito digna procuradora da Fazenda, a quem agradeço. Encerramos a sessão estadual e passamos à municipal. Relato os itens da municipal. Item 34. Exame do 1º a 4º termos aditivo da estância de Praia Grande. A municipalidade não logrou êxito em esclarecer o apontado para a TJ. Enquanto os acréscimos de serviços, sondagem nos termos do parágrafo 1º e 2º, tendo em vista que os referidos serviços deveriam constar do projeto básico e não aditamentos posteriores. Termos aditivos 3 e 4 também são irregulares. Diante do exposto, voto pela irregularidade dos termos aqui examinados. Em discussão, votação aprovado. 35. Prefeitura de Mauá, consórcio Mauá Luz, objetivando gestão do sistema de iluminação pública. Licitação não atendeu os princípios de publicidade. Observo também que as falhas apontadas já ensejaram outras decisões no sentido da condenação. Julgo irregular a licitação, devendo os responsáveis cientificar esse tribunal em 60 dias quanto à apuração de responsabilidade. Aplico a multa de 500 UFESP aos responsáveis pela assinatura. O senhor Oswaldo Dias, prefeito, o senhor Écio Antônio Silva, secretário de obra.
multa essa que deverá ser quitada em 60 dias, constante artigo 104, inciso 3 da 709. Em discussão, votação aprovada. 36. Convênio da Prefeitura de Jaboticabal e a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal. A conveniada não apresentou-se os planos de trabalho, nem os informativos operacionais e contábeis, nem publicou o extrato do convênio. Como consignado na manifestação de ATJ, o fato da Santa Casa de Jaboticabal ser uma entidade filantrópica e com condições físicas e estrutura para a execução do serviço não garante por si só que seja mais econômico. Além disso, a simples informação no sentido de que o plano operativo está em processo de renovação não elimina as falhas graves. Acompanhe a manifestação da Casa, julgo irregular o convênio e todos os atos decorrentes nos termos do artigo 33.3, a linha A, B e C, combinando com o artigo 103 da Lei Complementar 709. Determino ainda o acionamento do inciso 15 e 27 do artigo 2º. Em discussão, votação aprovado. 37. Ajuste da Prefeitura de Santos e Solovia Engenharia. Observe que o parecer da Engenharia DTJ conclui pela irregularidade do feito, em razão da impropriedade no edital referente à definição das espessuras mínimas para os itens de execução da base da bica corrida e execução do revestimento. Prejudicada a competitividade, essa Corte já condenou ajuste com a mesma natureza, prejudicado por irregularidades afins. Ante o exposto, acompanhe a manifestação da Casa, voto pela irregularidade da licitação e contrato, aplicando o inciso 15 e 27 da 709. Em discussão, votação aprovada. 38. Itapecerica da Serra, empresa RD Rubens Duarte Consultoria. Restaram evidenciadas irregularidades que macularam o procedimento na totalidade. Contratação de terceiro visando assessoria para a recuperação de créditos, sendo que tais serviços devem ser desenvolvidos por servidores municipais. Origem não obtém êxito em justificar a questão apresentada pela fiscalização da Casa. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação do contrato, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovada. Itens 39 e 45 a 49, então a 39, 45 a 49. Retiro de pauta, retornando ao gabinete. É tudo aí de São Carlos. Relato os itens 40 a 44, tratam-se de contratos e convênios de repasses, os contratos, também prestação de conta, todos tiveram manifestação favorável, meu voto é no sentido da regularidade dos atos aqui examinados. Em discussão, votação aprovada. 50. Câmara Municipal de Potim, Unidade Regional de Guaratinguetá. Ministério Público da Casa opina pela irregularidade, especialmente quanto ao quadro pessoal decorrente da quantidade expressiva de cargo em comissão superior a 300%. Meu voto acompanha o MPC, julgo irregular as contas, ora em exame, nos termos do inciso 3, letra B, olha a letra B aqui, do artigo 33 da Lei Complementar 709. Multa de 500 UFESP, nos termos do inciso 2, 104, ao responsável do referido disposto legal. Recomendações e ressalvas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 52 e 53. Tratam-se de câmaras de Urupês e Botucatu. Irregularidades em cada relatório foram sanadas em parte e as demais são apenas passíveis de recomendação. Julgo regular as contas, excetuando os atos porventura pendentes de julgamento. Desde já solicito o relatório individualizado em cada um dos processos. Em discussão, votação aprovada. 53, contas do município de Embaúba, exercício de 2003, fiscalizadas pela UR8 de São José do Rio Preto. A despeito do atendimento aos índices constitucionais, voto pela emissão do parecer desfavorável, contrato celebrado objetivando compensação previdenciária sem anuência do INSS, sem respaldo da decisão judicial.
As demais determinações encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, parecer desfavorável. Em votação, aprovado o voto do relator. 54 a 57. Tratam-se de contas dos municípios de Arealva, Nova Lusitânia, Taquaí, Santa Cruz da Conceição, todas do exercício de 2013. As irregularidades apontadas em cada um dos relatórios de fiscalização foram sanadas em parte com a juntada da defesa. As demais são passíveis de recomendações. Assim, voto pela emissão do parecer favorável às contas aqui em exame, excetuo seus atos não apreciados por esse tribunal. Solicito que os responsáveis sejam juntados, os relatórios individuais sejam juntados nos respectivos processos. Em discussão, votação aprovado. 58, recurso de salto. Relatório disponibilizado. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelo não merece prosperar. Fixação de um único dia e horário para a realização de visita é matéria pacífica nesse tribunal. Exigência que a visita deveria ser acompanhada por responsável credenciado e reconhecido pelo CREA, contraria também. 20 empresas retiraram edital, 5 ofertaram proposta, 1 desclassificada, participaram apenas 4, impondo-se assim o caráter restritivo. Voto pelo desprovimento, mantendo a decisão originária. Em discussão, votação aprovada. 59. Recurso ordinário da prefeita de Clementina, sentença que julgou ilegal contratações por tempo determinado. Em preliminar, conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento. As contratações serão realizadas para a prestação de serviços afetos à área de educação, para não sofrer resolução de continuidade e por si só justificam a necessidade temporária. Precedida de processo seletivo, voto pelo provimento para fim de considerar regular as contratações, procedendo registro, cancelando a multa imposta com recomendações. Em discussão, votação aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 60 a 83. Relato em conjunto os itens 60 a 64, senhor presidente. O item 60 trata de convênio celebrado pela Prefeitura de Itaporanga e o Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças, tendo por objeto o custeio de serviço de saúde. O item 61 versa sobre convênio celebrado pela Prefeitura de Itápolis e a Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, Dona Julieta Lira, para serviços de atendimento médico hospitalar e pronto-socorro. O item 62 cuida de convênio celebrado pelo Departamento de Higiene e de Saúde de Pompeia e a Santa Casa de Pompeia, visando a prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais. Trata ainda de termo de retificação e ratificação. O item 63 diz respeito a contrato celebrado com inexigibilidade de licitação pela Informática de Municípios Associados, SA-IMA, e apoio Sistemas Gerenciais para Informática de Peruíbe Limitada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva e manutenção evolutiva para o Sistema de Informação para Municípios, o SIM. O item 64 trata de termos aditivos visando a prorrogar contrato celebrado pela Prefeitura de Limeira e Sindiplus, administradora de cartões, serviços de cadastro e cobrança limitada. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado. Item 65 cuida de convênio celebrado pela Prefeitura de Osasco e Eco Esportes Internacional Limitada, com vista a atender o Esporte Clube Osasco, com vistas a ascender o Esporte Clube Osasco à Série A2 do futebol paulista. O repasse à empresa privada para custear despesas com equipe de futebol profissional é prática que há muito vem sendo condenada por esta casa. Diante do exposto, voto pela irregularidade do convênio e com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs.
Em discussão, votação, aprovado. O item 66 versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Miracatu e o Banco Bradesco S.A. para a prestação de serviços bancários, abrangendo o pagamento de fornecedores da Prefeitura e centralização de recebimento de tributos e taxas municipais. A instrução é desfavorável, por abranger gerenciamento da disponibilidade de caixa em desacordo com o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal. Acompanho a TJ e voto pela irregularidade da matéria com as comunicações de praxe. Em discussão, votação, aprovado. O item 67 diz respeito a 2 termos de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura de Taboão da Serra e DP Barros Arquitetura e Construção Limitada para a realização de obras de urbanização em favelas com construção de unidades habitacionais, contrato esse julgado irregular por esta Corte. Acompanho a instrução desfavorável e voto pela irregularidade dos aditivos por aplicação do princípio da assessoriedade. Em discussão, votação, aprovado. No item 68, encontra-se em exame contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Irapuru e Alto Posto São Sebastião de Pacaembu Limitada para aquisição de combustíveis. A ausência de justificativa para a contratação, em especial pelo substancial aumento da previsão de gastos em relação ao exercício anterior, em mais de 100%, e a deficiência de publicação do certame, que redundou na participação de apenas uma licitante, sediada no município de Pacaembu, comprometeram os atos em tela. Acompanho a TJ e voto pela irregularidade da matéria, com aplicação ao responsável de multa de 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 69 e 71. E os 70 não, né? Não. Os referidos itens versam sobre as contas das câmaras municipais. Acho que aqui, deixa eu ver. Não, é item de 69 a 71. Então são os 3, 69, 70 e 71. Exato. Os referidos itens versam sobre as contas das câmaras municipais de Taiúva, Patrocínio Paulista e Apiaí, todas referentes ao exercício de 2013. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das presentes contas e com as recomendações assinaladas nos itens 70 e 71. Em discussão, votação, aprovado. Também em conjunto, relato os itens 72 e 73. Os referidos itens tratam das contas das prefeituras de Estância Turística de Igaraçu, do Tietê e Brejo Alegre. A instrução unânime favorável em relação à Prefeitura de Igaraçu do Tietê e dividida em relação à de Brejo Alegre. Nas duas contas em exame, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e alcançados bons resultados econômico-financeiros no exercício. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. Item 74, versa sobre as contas da Prefeitura de Jabuticabal. Muito embora a instrução seja desfavorável, meu voto caminha no sentido contrário. As críticas incidem, sobretudo, em 3 pontos: nos resultados
orçamentário e financeiro deficitários e no pagamento intempestivo de precatórios. O município apresentou no exercício déficit de arrecadação de 4,75%, o que redundou em um orçamento deficitário em 3,45%, parcialmente amparado pelo resultado financeiro superavitário do exercício anterior. Quanto ao resultado financeiro, muito embora também deficitário, representou apenas 8 dias de arrecadação, estando ambos os índices, portanto, dentro de patamares aceitos por esta Corte. No que respeita a precatórios, no valor de cerca de R$ 159 mil, foram quitados em sua totalidade em fevereiro e março de 2014. Assim, entendo que tal falha possa ser relevada, ainda que ofendido o princípio da anualidade, já que se trata de valor reduzido, inteiramente quitado no início do exercício subsequente. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as ressalvas e advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 75 versa sobre agravo interposto por Luciene Spila Ferrari, prefeita do município de Ibaté, em face da decisão que lhe aplicou multa de 160 UFESPs pelo descumprimento de prazos e ausência de dados no formato exigido pelo sistema Audesp. Em preliminar, superado o prazo legal para a sua interposição, voto pelo não conhecimento do agravo em razão de sua intempestividade. Em discussão, votação aprovada. O item 76, senhor presidente, solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Muito bem. Volto ao gabinete. O item 77, recurso ordinário interposto por Aparecida Batista Dias Barreto de Oliveira, ex-prefeita de Rosana, em face da decisão que julgou irregulares 31 contratações por tempo determinado de professores de educação básica, realizados no exercício de 2010, e aplicou multa de 200 UFESPs à responsável. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a documentação juntada aos autos permite concluir que 10 das admissões destinaram-se à substituição de professores que se encontravam afastados por diversos motivos. Entendo, assim, regulares estas contratações, razão pela qual voto pelo provimento parcial do recurso, para que sejam efetuados os respectivos registros e cancelada a multa aplicada ao responsável, mantida, quanto ao mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 78 e 79. Os itens 78 e 79 versam sobre recurso ordinário interposto por Wilson Aparecido Pigozzi, prefeito do município de Oswaldo Cruz, à época em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as representações apresentadas pela Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores, e irregulares a carta convite, a tomada de preços e os contratos e termos aditivos decorrentes, celebrados para a construção de 132 metros quadrados de arquibancada em estádio municipal, tendo ainda aplicado multa de 200 UFESPs ao hora recorrente. A instrução é desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, entendo que procede a alegação da Prefeitura, tão somente quando justificou a realização de licitações distintas em virtude dos diferentes objetos envolvidos, construção de arquibancada em alvenaria
e montagem de arquibancada em estrutura metálica fixa. No mais, os seus argumentos revelam-se improcedentes. Voto assim pelo voto parcial, pelo provimento parcial do apelo, para que seja excluída as razões de decidir a questão do fracionamento da licitação e para que, em decorrência, seja reduzida a multa aplicada ao recorrente para 160 UFESPs, mantida, no mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. O item 80 versa sobre recurso ordinário interposto pelo município de Catanduva, em face de decisão que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato celebrado com a empresa Serec Serviços de Engenharia Consultiva Limitada e aplicou multa de 300 UFESPs ao responsável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se mostrem hábeis a afastar os fundamentos da decisão recorrida, entendam possa a multa aplicada ao responsável ser reduzida diante do valor do contrato. Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de ser reduzida para 160 UFESPs a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 81, trata de recurso ordinário interposto por Jocelir Benedito Silvestre, ex-prefeito de Avaré, em face de decisão que julgou irregulares o convite, o contrato e os termos aditivos celebrados por aquela prefeitura para fornecimento de material e mão de obra para a construção de escola e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Voto assim pelo desprovimento do apelo, mantidas, em todos os seus termos, a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 82 e 83. O item 82 trata de recurso ordinário interposto por Luiz Antônio Colucci, prefeito de Ilhabela, à época, e em face de decisão que julgou ilegais contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias realizadas no exercício de 2010 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelos atos de admissão. O item 83 trata de recurso ordinário interposto por João Carlos Fonseca, ex-prefeito de Redenção da Serra, em face de decisão que julgou irregulares contratações por tempo determinado realizadas no exercício de 2009 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelos atos de admissão. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que os argumentos apresentados não se mostrem aptos a reverter a irregularidade das admissões em exame, entendo que, em face do seu reduzido número e de se destinarem, em sua grande maioria, às áreas de saúde e educação, possa ser excluída a multa aplicada aos responsáveis em ambos os casos. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos em exame, tão somente para o fim de cancelar a multa aplicada aos recorrentes, mantidas no mais as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra ao conselheiro Márcio de Camargo. Itens 84 a 105. Senhor presidente, itens 84 a 87 em conjunto. Okay.
Item 84 trata de aditamentos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Botucatu com a empreiteira Resiplan Limitada, objetivando a construção de fórum daquela comarca. O item 85 trata de licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Monte Alto e a empresa Ambitec Limitada para a realização de serviços de limpeza pública de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais. Não complica. Item 86 trata de termo aditivo ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Limeira e a empresa Samara S.A., objetivando reformas e adequações em prédio já existente para a implantação do Centro de Formação do Professor. O item 87 trata de licitação e ulterior contrato celebrado entre a Prefeitura de Americana e a empresa Fox Limitada, visando a prestação de serviços de conservação urbana. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame, sem embargo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, Só uma observação. palavra ao conselheiro. O item 85, a Prefeitura de Monte Alto, também é pela regularidade? Também é pela regularidade. No relatório, a instrução é contrária. Né? A TJ e SDG, a manifestação é pela irregularidade. Pelo menos é o registro que eu tenho aqui. O conselheiro Beraldo tem razão, a instrução é pela irregularidade, mas a gente entendeu que não procede, que é possível considerar regular. Quer pedir vista do 85? Eu peço vista, então, para... Então Ok. pede e os demais Os continuam. demais regulares, o 85 vai com vista ao conselheiro Sidney Beraldo. Agora, em conjunto, itens 88 a 92. Instrução majoritária pela irregularidade. Item 88 trata da licitação em contrato celebrado entre a Prefeitura de Jaboticabal e a empresa Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo Limitada, para execução de serviços de transporte intermunicipal de estudantes universitários e outras pessoas residentes no município, não tendo sido justificadas as irregularidades apontadas nos autos, dentre as quais se destacaram a implantação e manutenção de garagem dentro do município e a não comprovação de fonte idônea de pesquisa de preço. O item 89 trata de licitação, contrato e termos aditivos celebrados pela Prefeitura de Montemor com a empresa Triane para a prestação de serviços de gestão na área educacional, mantendo-se injustificada, dentre outras falhas, a ausência de orçamento básico e a falta de detalhamento das justificativas para os acréscimos realizados, objeto dos aditamentos. O item 90 trata de licitação, termos aditivos e execução contratual promovida pela Prefeitura de Montemor com a empresa Tempos Limitada para a contratação de serviços de transporte de estudantes e outros passageiros, mantidas as irregularidades, dentre as quais se destacam a falta de apresentação de orçamento básico e a ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação. O item 91 trata de licitação e o decorrente contrato firmado entre o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, a SEMASA, e a empresa Enorsul Limitada, visando a prestação de serviços de leitura e entrega de contas de saneamento aos munícipes, restando injustificada a inabilitação de concorrente por motivo não expresso no edital. O item 92 trata de termos aditivos relativos a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a H. Guedes Limitada, para a execução de serviços de reforma, readequação e modernização de edifícios públicos municipais. Referidos termos encontram-se contaminados pelo princípio da assessoridade, além da ausência de justificativas plausíveis. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista que as falhas não foram afastadas, meu voto é pela irregularidade de todos os atos em exame nos termos consignados, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos e da aplicação de multa nos itens 89, 90 e 92, de respectivamente 170, 200 e 400 UFESPs. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 93 e 94 em conjunto cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Herculândia no exercício de 2013 e Arthur Nogueira no exercício de 2012. Instrução unânime pela regularidade,
Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista que as falhas apresentadas não constituem motivo para desaprovação das presentes contas, voto pela sua regularidade, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação, aprovado. Item 95, em exame as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Barra do Chapéu, relativas ao exercício de 2011. As contas estão em boa ordem geral, no entanto, a despesa da Câmara não atendeu ao limite do artigo 29A da Constituição Federal, limite esse de 7% sobre as receitas tributárias ampliadas do exercício anterior, e, no caso, as despesas contaram 7,09%. A Assessoria Técnica, Chefia de ATJ, Ministério Público de Contas, propõe a rejeição das contas. O relatório integral foi disponibilizado. Eu encurto razões e, não obstante os aspectos favoráveis que envolveram os demonstrativos da edilidade, mas diante da superação do limite fixado pelo artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, voto pela irregularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Barra do Chapéu, relativas ao exercício de 2011, com as recomendações constantes do voto. Em discussão, votação, aprovado. Itens 96 a 98 em conjunto cuidam das contas apresentadas pelas prefeituras de Analândia, de Guaimbê e de Votuporanga, referentes ao exercício de 2013. Considerando que foram atendidos todos os dispositivos legais e constitucionais em relação ao ensino, saúde e gastos com pessoal, que a execução orçamentária e o resultado do balanço podem ser considerados aceitáveis e que dos recursos do Fundeb foi utilizado percentual superior a fixado pelo texto legal, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das presentes contas, sem prejuízo das determinações e recomendações constantes dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. Itens 99 a 102 em conjunto tratam de recursos ordinários interpostos, respectivamente, item 99, pelo responsável pelo setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Mutuca, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos das admissões de pessoal por tempo determinado no exercício de 2011, permanecendo injustificada a situação emergencial que impossibilitasse a realização de concurso público. O item 100, pelo Instituto de Previdência Municipal de Jundiaí e pelo seu ex-gestor contra a sentença que julgou irregulares as contas e aplicou multa, não tendo sido justificadas as falhas evidenciadas nos autos, como o descumprimento da legislação específica e os pagamentos indevidos de complementação de benefícios. O item 101, pelo prefeito de Poá, contra a sentença que julgou parcialmente irregulares, aplicou multa e negou registro às admissões efetuadas no exercício de 2011, após a realização de processo seletivo, permanecendo injustificada a ausência de motivos para a não realização de posterior concurso público. Item 102, pelo ex-presidente do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão do Piraí, contra a sentença que julgou irregulares as contas da entidade, relativas ao exercício de 2008, mantendo-se injustificadas as impropriedades relacionadas à escrituração contábil. Relatórios integrais foram previamente disponibilizados. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo não provimento dos presentes recursos. Em discussão, votação, aprovado. Item 103. Em exame recurso ordinário interposto por Silvio Roberto Cavalcante Pecioli, ex-prefeito do município de Santana de Parnaíba, ante a sentença que negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício de 2010, após a realização de processo seletivo de provas e títulos. Ao responsável hora recorrente foi aplicada a multa de 200 UFESPs. A decisão amparou-se no expressivo número de profissionais temporariamente contratados, 253, para afirmar descaracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público. O recorrente, em suas razões, alega que as admissões vieram a atender a necessidades temporárias surgidas na saúde e na educação. Esclarece que a expansão populacional provocou um aumento na demanda por serviços públicos e que foram inaugurados 3 novos colégios do município e novas unidades de saúde. A fiscalização e a assessoria técnica opinam pelo provimento do recurso, enquanto a chefia de ATJ, o MPC e SDG opinam pelo não provimento. É o breve relatório. Recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido.
Quanto ao mérito, no caso em tela, as premissas do artigo 37 da Constituição Federal e as deliberações desta Corte foram respeitadas, conforme indica o relatório da fiscalização, para quem as admissões foram precedidas de processo seletivo de provas devidamente formalizado. Note-se ainda que o volume de admissões por tempo determinado ao longo do exercício de 2010, 253, corresponde a 3,6% do quadro de pessoal da Prefeitura, estando, portanto, resguardada a razoabilidade da proporção que deve prevalecer entre tais grandezas. Finalmente, nada há nos autos que indique de maneira objetiva e segura que as admissões tenham resultado de atos praticados com abuso de poder ou desvio de finalidade. Face ao exposto, voto pelo provimento do recurso, para efeito de determinar o registro dos atos de admissão e revogar a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Item 104. Recurso ordinário interposto pelo Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas no valor de R$ 7.000, sem condená-la à devolução de valores, com determinação para que a origem adote medidas com vistas à correção das falhas noticiadas pela fiscalização. Segundo a decisão recorrida, a aquisição de veículo não se encontrava autorizada pela Lei Municipal número 2767/2010, e nem a natureza da despesa pode ser tida como de custeio, contrariando, assim, a disciplina da Lei Federal 4.320/64. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. Quanto ao mérito, no caso concreto, razão assiste ao recorrente. Toda a documentação da entidade do CMDCA, dirigida à concessora, faz referência à complementação financeira para a aquisição de um veículo tipo Kombi. Como bem salientou o recorrente, pela documentação acostada aos autos, mostra-se evidente que houve falha na redação da autorização legislativa, o que demanda não no julgamento de irregularidade da aplicação dos recursos, mas em advertência ao município quanto à necessidade de melhor atenção aos procedimentos que antecedem os repasses de valores às entidades do terceiro setor. Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso ordinário interposto com o fim de considerar regular a prestação de contas, quitando-se em consequência o responsável, comportando ainda severa recomendação à concessora nos termos do voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 105. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Sandovalina e por Marcos Roberto Sanfelice, prefeito municipal, contra a sentença que julgou irregulares e negou o registro a atos de admissões por tempo determinado de 2 médicos levados a efeito no município no exercício de 2011. Ao responsável, hora recorrente, restou aplicada a multa no valor correspondente a 200 UFESPs. A sentença denegatória teve por fundamento o fato de não ter sido promovido um processo seletivo, ainda que simplificado, para a seleção dos profissionais. Os recorrentes afirmam que a contratação levada a efeito no início do ano foi promovida em caráter emergencial em razão de um surto de conjuntivite com características virais. Noticiam também uma reestruturação do quadro de pessoal com aumento do salário desses profissionais e, inclusive, a promoção de um concurso público, cópia do edital de 1/2012, juntado aos autos. A assessoria técnica e sua chefia opinaram pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto. O Ministério Público de Contas manifesta pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, a instrução processual revela que o município de Sandovalina promoveu a contratação de apenas 2 médicos em caráter temporário no exercício de 2011. A primeira contratação durou 6 meses e a segunda 3 meses. Nos casos em tela, levando em conta o tamanho do município, a dificuldade enfrentada para a contratação de médicos e a duração dos contratos, os motivos que, nos casos concretos, determinaram as contratações e ainda a realização de posterior concurso público, considero que as razões recursais possam ser aceitas. Posto isto, voto pelo provimento do recurso, pelo registro dos atos e pelo cancelamento da multa imposta ao responsável. É o voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Não há mais processo na pauta. Consulto o doutor João Paulo Giordano, um digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Tenha uma boa tarde a todos.